Olá a todos. A notícia que, sem dúvida, parou o mundo no último sábado. Nicolás Maduro foi capturado em Caracas. Ele está, neste momento, em uma cela federal em Nova York. Um evento monumental, sem dúvida. Mas a questão que domina tudo, a pergunta de 50 milhões de dólares é: quem vai receber a recompensa? E a resposta parece ser muito mais complexa do que se imagina. Muito mais. Antes da gente mergulhar nessa análise, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossa cobertura geopolítica diária. Isso aí. Vamos começar pelo mais óbvio. A primeira coisa que todo mundo viu. Poucas horas depois da captura, o presidente Trump vai à rede social dele e posta algo bem direto. Bem o estilo dele, né? Exato. Ele diz: "Acho que economizamos 50 milhões de dólares. Ninguém merece esse prêmio além de nós, as Forças Armadas." E, para muita gente, aquilo soou como um ponto final. Caso encerrado. Parecia, né? O governo americano fez a operação, o dinheiro fica em casa, fim da história. Pois é, mas é aí que a análise começa de verdade. O que pouca gente sabe é que um post, mesmo do presidente, não anula a lei. Como assim? Esse programa de recompensas de narcóticos, ele não é uma ferramenta política. Ele é um instrumento legal. Está codificado na lei americana, no título 22. Ah, então é como se fosse um contrato. Exatamente. Pense numa oferta pública vinculativa. Se você nos der a informação que leva a este resultado, nós nos comprometemos legalmente a pagar. Entendi. Então o tweet é uma jogada política, mas a lei é o que importa. E a lei depende de um detalhe que no momento ninguém sabe. Precisamente. A pergunta de 50 milhões de dólares, literalmente, é: houve um informante? Alguém de dentro passou a informação decisiva? Se a resposta for sim... Se for sim, a lei é muito clara. Essa pessoa ou esse grupo tem direito ao dinheiro. E é por isso que há um silêncio total em Washington sobre os detalhes. Ok, vamos desempacotar isso. Lendo os relatórios da Operação Resolução Absoluta, me parece que existem 3 cenários possíveis. Sim, 3 grandes possibilidades. O primeiro é o cenário de ficção científica. Foi tudo tecnologia. Satélites, drones, inteligência artificial. A máquina encontrou Maduro. Nesse caso, a declaração do Trump estaria correta. Ninguém humano recebe o prêmio e o dinheiro volta para o Tesouro. Seria o cenário mais limpo para o Pentágono, imagino. Com certeza. Projeta um poder tecnológico onipotente. Mas, sendo realista, é o menos provável. Por quê? Porque a tecnologia é ótima para diminuir a área de busca, para dizer ele está em um destes 3 quarteirões. Mas para autorizar uma operação de altíssimo risco, uma incursão em território soberano... Você precisa de certeza absoluta. 100%. Você precisa de alguém no terreno, a tal da UMINT, a inteligência humana. Os satélites te dão um mapa, mas alguém precisa sussurrar no rádio. O X marca o local e ele está na sala agora. O que nos leva à segunda possibilidade. O oposto total, o informante fantasma. Isso. Alguém do círculo íntimo dele. Um general, um segurança, alguém que foi seduzido pelos 50 milhões e entregou tudo. Coordenadas, rotina, planta da casa. Esse seria o cenário mais simples do ponto de vista legal. Se uma única fonte deu a bala de prata, essa fonte tem direito ao valor integral. E aí o trabalho seria tirar essa pessoa de lá em segurança. Uma das operações de proteção de testemunhas mais complexas da história, provavelmente. Com novas identidades, tudo. E tem a terceira via que os analistas apontam como a mais provável, a zona cinzenta. A mistura dos dois. Exato. A tecnologia fez 90% do trabalho, cercando Maduro, e no último minuto, um informante no local deu a confirmação final. Ele está aqui. E é aí que a coisa se complica burocraticamente, porque nesse caso, o Departamento de Estado teria que negociar o valor. Como assim? Eles teriam que avaliar qual foi o peso dessa informação final. Foi responsável por 50% do sucesso, 20%? Como você quantifica isso? Isso levaria anos de discussão interna. Exatamente. É bem provável que a gente esteja nesse terceiro cenário. Certo. Mas isso me traz a uma pergunta que um dos artigos levanta. Por que 50 milhões? O valor é desproporcional. É um valor sem precedentes. Por Saddam Hussein foram 25 milhões. A recompensa por Maduro começou em 15 milhões lá em 2020. O que aconteceu em agosto de 2025
para esse valor mais do que triplicar? A resposta está em duas palavras que aparecem em todos os documentos da acusação: narco-estado. E no nome da organização: Cartel de los Soles. O cartel dos sóis. O que os promotores de Nova York argumentam com muitas provas é que Maduro não era só um ditador que tolerava o tráfico. Ele era o chefe de uma organização criminosa que se fundiu com o Estado. E o salto na recompensa reflete essa mudança de percepção. Totalmente. A Venezuela deixou de ser um problema diplomático para virar uma ameaça direta à segurança nacional dos Estados Unidos. E os detalhes da acusação são assustadores. Falam de pistas de pouso militares sendo usadas para receber voos com cocaína da Colômbia. E não para por aí. As fontes detalham o uso de aviões da Força Aérea Venezuelana para levar a droga para a América Central. Navios da Marinha servindo de escolta para traficantes. E o nome Cartel de los Soles vem dos generais, né? Exato, dos distintivos dourados em forma de sol que os generais usam. Eles eram, segundo a acusação, os gerentes da operação. E aqui está a conexão que um relatório de inteligência faz, que foi o ponto de virada. A ameaça se tornou doméstica nos Estados Unidos. O trem de Aragua. Isso. A gangue, que cresceu sob a proteção do regime, começou a se espalhar. Com a crise de refugiados, eles se infiltraram e se estabeleceram em Miami, Nova York, Chicago. E, de repente, não era mais um problema lá longe. Eram sequestros e extorsões acontecendo em solo americano, ligados diretamente a Caracas. Foi aí que decidiram que 15 milhões não eram mais suficientes. Foi um sinal. Foi Washington dizendo ao círculo íntimo dele: a lealdade de vocês tem um preço, e nós estamos dispostos a pagar. Ok, então vamos supor que existe um informante. A imagem de filme é de alguém recebendo uma maleta de dinheiro, mas a realidade é bem diferente, né? Completamente diferente. É um processo lento, burocrático, meticuloso. A segurança vem antes da rapidez. Tem aquele caso do informante que entregou o Dom Diego. Diego León Montoya Sánchez. É o exemplo perfeito. Ele esperou mais de 8 anos pelo pagamento. 8 anos. E o processo tem várias etapas, não é uma decisão única. Pelo menos 5 barreiras. Primeiro, a verificação de elegibilidade. O informante não pode ser um funcionário do governo americano, por exemplo. Certo. Segundo, a avaliação da contribuição. A informação foi mesmo a peça-chave? Isso define o valor. E depois vem as aprovações. A aprovação dupla. O secretário de Estado e o procurador-geral. Os dois precisam assinar. Imagine o nível de escrutínio. E a quarta etapa, que você mencionou, a segurança. Talvez a mais demorada. Planejar como fazer essa pessoa e a família dela desaparecerem. Novas identidades, nova vida. É uma operação de inteligência por si só. E só aí vem o pagamento. Exato. E nunca é numa mala. É em parcelas, ao longo de anos, via contas offshore. O objetivo é dar uma nova vida, não criar um alvo. E é importante lembrar que não foi só o Maduro. Capturaram também a primeira-dama, Célia Flores. Que os promotores chamam de CFO do cartel, a responsável pela lavagem do dinheiro. E o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, o homem que teria colocado as Forças Armadas a serviço do cartel. A queda deles é quase tão importante quanto a de Maduro. Sem dúvida. A captura deles desmonta a defesa de que era um homem só. Mostra que era uma organização criminosa no topo do Estado. Sabe, quanto mais a gente fala da recompensa, mais ela parece um detalhe fascinante, mas secundário. O evento principal é outro. O evento principal é o julgamento dele em Nova York. Com certeza. O palco é o Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York. A mesma corte que condenou o El Chapo. Eles são especialistas em casos assim. E a promotoria tem um arsenal de provas, segundo as fontes. É avassalador. Décadas de interceptações, dezenas de testemunhas que já desertaram, registros financeiros, documentos militares. Eles estão se preparando para isso há muito tempo. A defesa, claro, vai alegar a imunidade de chefe de Estado. Vai ser a principal linha de defesa. Mas esse argumento já foi testado e já falhou. O caso Noriega? Manuel Noriega, do Panamá, capturado em 89, levado para Miami e condenado. A defesa usou o mesmo argumento e os tribunais decidiram que a imunidade não se aplica a atos criminosos como o narcotráfico. O precedente não ajuda o Maduro. Então, no fim das contas, por que essa análise toda é tão importante? O que esse caso estabelece? Ele estabelece novas regras para o jogo. Primeira, os Estados Unidos podem, de fato, entrar num país e prender seu líder. A resposta parece ser sim. Segunda,
As recompensas são propaganda ou um contrato legal. O destino desses 50 milhões vai ser a resposta definitiva. E terceira, e talvez a mais importante. Qual o limite das operações americanas contra o narcotráfico? Esse limite acabou de ser expandido de forma dramática. Antes da gente encerrar, tem uma última teoria, mais especulativa que circula nas entrelinhas. A narrativa oficial é sobre drogas, mas e se o verdadeiro motivo for petróleo? Se você olha o grande tabuleiro geopolítico, a pergunta faz todo sentido. As pessoas esquecem, mas a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Maiores que as da Arábia Saudita. E sobre Maduro esse recurso estava alinhado com China e Rússia. A produção era vendida para eles, fortalecendo os adversários estratégicos dos Estados Unidos. E agora, com a remoção dele, a questão que fica no ar é quem vai controlar esse petróleo? Quem vai influenciar o próximo governo em Caracas? É uma pergunta que, na geopolítica, vale muito, mas muito mais do que 50 milhões de dólares. É uma pergunta que não vai ser respondida no tribunal, né? Não. Vai ser respondida nas salas de reunião em Washington, Pequim e Moscou dos próximos anos. Então, para resumir, a grande lição aqui é que as regras do jogo mudaram. Um líder que parecia intocável, protegido por superpotências, está agora numa cela. A recompensa é um símbolo dessa mudança. Uma mudança sísmica. E a incerteza sobre quem a recebe reflete a complexidade do novo cenário global que está se formando. A única certeza é que o mundo de hoje é diferente do que era na semana passada. E a grande pergunta é: qual será a próxima peça a cair? Exato. Obrigada por acompanhar o G380 News. Deixe seu comentário abaixo com sua visão sobre esse tema e compartilhe este vídeo com quem busca informação de qualidade. Até a próxima. Até a próxima.